E aí, pessoal? Hoje o nosso papo é sobre um assunto que está em todo lugar, literalmente. Da tela do celular que a gente usa até o prato de comida na nossa mesa, sim, tô falando da globalização. Bora entender essa história? Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa transformação, olha só que loucura. Lá em 1776, quando os Estados Unidos declararam a independência, a notícia demorou 13 dias para chegar na Europa. Hoje, qualquer coisa que acontece do outro lado do mundo, a gente fica sabendo em menos de um segundo. É como se o planeta tivesse encolhido, né? Mas afinal, o que é essa tal de globalização? Bom, de forma bem direta, é esse processo que faz com que os países fiquem cada vez mais conectados e dependentes uns dos outros. E isso vale para tudo, tá? Economia, cultura, política, tudo junto e misturado. Aqui está o nosso roteiro para essa conversa. A gente começa com o mundo em nossas mãos. Depois, a gente entra na máquina da globalização para entender o que move tudo isso. Em seguida, a gente explora como é um planeta conectado. Depois, encara o lado perverso do globo e termina com a grande questão: a aldeia é para todos? Então, vamos lá. Como é que a gente chegou nesse ponto? O que exatamente são as engrenagens, os motores que movem essa integração global toda? Olha, existe uma discussão sobre quando a globalização de fato começou. Tem gente que diz que o pontapé inicial foi lá no século XV com as grandes navegações, sabe? Aquela primeira grande troca cultural entre o velho e o novo mundo. Mas tem outra visão, defendida por pensadores como o grande Milton Santos, que diz que a globalização como a gente conhece hoje, essa mais intensa, começou mesmo foi nos anos 90. E essa fase mais recente que a gente vive é movida por 4 motores principais. Primeiro, a terceira revolução industrial, que trouxe uma avalanche de tecnologia. Segundo, os transportes ficaram muito mais rápidos e baratos. Terceiro, a expansão das comunicações, pensa aí na internet, fibra ótica. E por último, o neoliberalismo, com aquelas políticas que abriram os mercados. Foi o cenário perfeito para tudo se conectar. Ok, então a gente já viu o que move a globalização. Mas na prática, no dia a dia, como é que a gente vê isso? Quais são as marcas desse nosso mundo super conectado? A gente está falando de um monte de coisa, o comércio de produtos e o dinheiro circulando muito mais livremente, o surgimento daquelas empresas gigantes, as transnacionais, a criação de organizações internacionais como a ONU e a OMC para tentar regular tudo isso. E olha que interessante, essa nova dinâmica criou uma nova divisão do trabalho no mundo, massificou a cultura e até aumentou a migração entre os países. E essa nova divisão do trabalho funciona mais ou menos assim. Existe uma espécie de hierarquia, sabe? Os países mais desenvolvidos, os centrais, ficam com a parte de criar tecnologia e fazer os grandes investimentos. Já os países emergentes, como o Brasil e a China, entram com matéria-prima e mão de obra. E os países periféricos, bom, eles entram principalmente com as matérias-primas também, cada um com um papel bem definido nesse tabuleiro global. E não dá para esquecer da cultura, né? Pensa bem, marcas como Nike, McDonald's, Samsung, filmes como Os Vingadores, tudo isso virou parte de uma cultura quase que global. São nomes que todo mundo conhece, não importa onde esteja, e que acabam moldando os nossos hábitos no mundo inteiro. Beleza, esse mundo todo conectado parece incrível, né? Mas a história não é tão simples. Existe um lado bem perverso nisso tudo. E a grande questão é, quem é que está ficando de fora dessa festa? Então, voltando à pergunta, esse mundo conectado é para todo mundo? A resposta, sendo bem direto, é não. Infelizmente não. Os benefícios da globalização são distribuídos de uma forma muito, mas muito desigual. E aqui, a gente volta no Milton Santos, que tem uma frase que resume tudo. Ele dizia que a globalização não só não apaga as desigualdades que já existiam, como ela cria novas desigualdades, em outros níveis, com outros ingredientes. É um ponto para a gente pensar, né? Essa desigualdade cria o que ele chamava de espaços luminosos e espaços opacos. Os luminosos são os grandes centros urbanos, superconectados, os polos de tecnologia como Tóquio e Nova York. E os opacos são aquelas regiões isoladas, rurais, sem infraestrutura básica, que ficam à margem, quase invisíveis para esse sistema global. E um dos principais fatores que cria essa divisão hoje em dia é a exclusão digital. Pensa só, sem acesso à internet, como é que uma pessoa ou uma comunidade inteira participa da economia global, das discussões, da cultura que está rolando no mundo? Fica praticamente impossível. E é aqui que a gente chega no grande paradoxo da globalização. Ao mesmo tempo que ela conecta o mundo de um jeito que nunca vimos antes, ela também aprofunda e muito as divisões que existem entre as pessoas e os lugares. Então, o ponto final dessa nossa conversa não é só entender o que é a globalização, mas começar a questionar o jeito que ela funciona.
E isso nos deixa com uma última provocação para a gente levar daqui. Como é que a gente pode construir um mundo que seja de verdade global para todo mundo? Espero que essa nossa análise tenha ajudado a iluminar um pouco as várias faces da globalização. Se essa conversa foi útil, considere se inscrever no canal e deixar aquele like. Ajuda muito a gente a continuar trazendo mais conteúdo assim. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!